bem com vocês? Muito boa noite. Nós vamos começar mais uma live top sobre Romanos 8. O Instagram já está chamando o pessoal, então sejam muito bem-vindos. Amém as saudações, sejam muito bem-vindos. Nós já vamos começar na nossa live. Sejam muito bem-vindos. Amém as saudações. Eu já vou chamar a Alane para participar com a gente. Vamos lá. Shalom, Olha, shalom. shalom, shalom. Paz de Deus, Alane, tudo bem? Amém, tudo bem, graças a Deus. Então tá bom, seja muito bem-vindo aí mais uma vez a nossa conversa sobre Bíblia. Nós já temos 120 pessoas, nós vamos aguardar mais um pouquinho e a gente já começa, tá bom? Tá bom, tá bom. O pessoal tá chegando, o pessoal vai mandando um aviãozinho aí para o pessoal participar. Hoje vai ser uma live muito especial. Hoje nós vamos falar de Romanos 8, né? É uma parte muito pregada dentro das igrejas, mas nós precisamos compreender, né? Um pouco mais desse capítulo, que é um capítulo tão importante dentro da Bíblia e um capítulo que com certeza vai fazer muita diferença para você, tanto que gosta de ler a Bíblia, quanto para você que está começando agora as suas leituras na Bíblia. Então, fique atento aí, fique com a gente, acho que vai valer muito a pena esse momento de reflexão e esse momento de doação. Como a gente sempre diz, nós vamos nos debruçar diante da palavra de Deus, isso sempre vale muito a pena. Alane, tá tudo bem por aí? Tudo Como vai bem, Paris? Tá tudo frio, tá bem, graças. calor, agora são 2 horas e 5 minutos aí em Paris, né? Sim, isso, 12h05. E hoje a gente foi surpreendido aí recebendo a notícia que as pessoas brasileiras que estão imunizadas, tomando as duas vacinas, já podem vir para a França. Então, já aproveito e faço o convite aí, quem quiser visitar a gente já pode. Olha aí, gente, bacana, É, show de bola. Duzentos e é. vinte e cinco celulares conectados com a gente, 227 agora. A gente vai começar a nossa live, que é uma live muito importante. Romanos 8 é um capítulo que impacta muito na vida das pessoas e é disso que a gente vai falar hoje. Obviamente, com a presença de Deus e do Espírito Santo junto conosco, a gente pede que Deus, pelo seu amor e pela sua misericórdia, nos ilumine e que de alguma forma todas as palavras proferidas aqui possam atingir o coração daqueles que estão necessitados e precisam de uma luz, de uma direção e que de alguma forma sejam agraciados pela graça e a misericórdia de Deus. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Muito bom. 251 pessoas com a gente. Nós vamos fazer um breve resumo aqui, porque nós temos as lives gravadas aqui no Instagram. Esse vídeo aqui, ele fica salvo aqui no Instagram, tá? @passos Anderson com 2 N no final. E aí eu já dou uma dica para vocês, principalmente para as mulheres. Acompanha a Alane aí no Instagram dela. Tá ficando muito rico. Parabéns, Alane. Eu tenho te acompanhado, você tem colocado muita coisa bacana no seu Instagram, tem ajudado muita gente. Então, eu queria te parabenizar por esse esforço e por tudo, como você tem atingido o coração das pessoas através da palavra de Deus, né? Deus usando você como ferramenta, então eu fico muito feliz e grato a Deus pela sua vida também. Então, Amém. gente, quem não segue a Alane ainda, olha, vale muito a pena, tá bom? Bom, nós começamos o livro de Romanos, nós vimos no capítulo 1 de novo, né, uma breve, só para a gente recapitular. Paulo ele foi impactado pelo poder de Deus no caminho de Damasco, o Senhor Jesus falou pessoalmente com ele viu que ele tinha uma necessidade de falar desse amor, dessa misericórdia, afinal, ele mesmo se intitulou o maior de todos os pecadores, né? E ele carrega essa necessidade de falar desse amor de Deus, da misericórdia de Deus, e ele fala um pouco da visita que ele quer fazer em Roma, chegar até na Espanha, que não aconteceu, né? Felizmente ou infelizmente, enfim, Deus o sabe. Ele não chegou na Espanha, que era o desejo do seu coração, mas o desejo dele cumpriu, dele pregar para a corte romana. Ele fala um pouco da justiça e da fé, né? O assunto da base da epístola toda é a justiça e a fé. A justiça que vem lá da lei, né? E a fé Uhum. agora que vem através da graça, lembrando que graça não é instituição e nem igreja. Graça aqui é a graça do Filho de Deus de Efésios 2:8, tá bom?
Então, para quem gosta de ler a Bíblia, entende de Bíblia, como diz um jargão que o pessoal inventou, os entendedores entenderão, né? Quem ainda está começando a ler Bíblia agora, se esforça que você vai conseguir chegar e entender, compreender aí essa maravilha que é a graça do Filho de Deus. No capítulo 2 ele fala da impenitência dos judeus, da justiça de Deus. Ele fala também um pouco dos judeus que são inexcusáveis, quer dizer, eles não têm desculpas porque eles receberam, né, o evangelho primeiro, como a gente falou na live passada, o evangelho chegou para Abraão, olha que coisa Uhum. bonita, né? Foi falado primeiro a Maravilhoso. Abraão. Evangelho significa boas novas. As boas novas foram faladas para Abraão por Deus. Isso está escrito em Gálatas. No capítulo 3 de Romanos, ele vai falar do privilégio dos judeus, né? Que veio a lei e o evangelho chegou primeiro para eles, óbvio. A América não tinha sido nem descoberta ainda, tá, gente? Por isso que Deus começa a obra dele lá, né? Todos os homens estão debaixo do pecado. No capítulo 4, ele fala da justificação de Abraão pela fé que Abraão teve, né? No capítulo 5, ele fala da justificação pela fé em Deus, pegando o exemplo de Abraão no capítulo 4. No capítulo 6, ele fala que a graça não nos deixa permanecer no pecado. É lindo esse capítulo, vale a pena você dar uma olhada na live desse dia, no capítulo 6, né? Que vai fazer o gráfico lá, da onde a gente está. Uns estão mais próximos de Deus, outros menos próximos, mas o desejo de Deus é que todos os homens se salvem. Isso no capítulo 6. No capítulo 7, nós tratamos no domingo passado que nós estamos mortos para a lei, então a gente serve a Deus em novidade de espírito, né? A lei opera em nós a morte, então ele fala também da luta da carne contra o espírito. E agora a gente entra no capítulo 8, e para começar o capítulo 8, a gente precisa voltar alguns versos do capítulo 7, que diz, Paulo dizendo, né? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quer dizer, da situação que nós estamos, né, em pecado, que o pecado sempre está atormentando a gente. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. E aí ele começa o capítulo 8 com muita força, com muita espiritualidade, e diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não... Gente, isso é importante. Eu vejo isso em carro, alguns É, adesivos, dizendo assim, ó, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E dá um ponto final. sim. Não tem condenação nenhuma. Eita, estamos felizes, né? Só que tem uma vírgula aqui e diz que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Para esses não há condenação, porque eles não estão andando mais segundo a carne. Eles andam segundo o Espírito. Alane, pode discorrer, que eu já falei bastante. E o pessoal está sempre pedindo, Alane tem que falar mais. Então, chegou a sua vez. Tá bom. É legal essa parte da gente enfatizar, né, condenação, porque realmente a gente pega uma frase, né, nem é uma frase inteira, porque a gente tira antes da vírgula e não lê a frase toda, né, a gente pega não há nenhuma condenação, e é bom entender por que que não há condenação. Porque alguém foi condenado, né? E Deus ele é tão justo que ele não vai provocar uma dupla condenação por um mesmo ato. E quem foi esse condenado? Foi Cristo no nosso lugar. Então, algumas pessoas até confundem quando a gente fala de graça, de favor imerecido. Algumas pessoas falam assim: ah, então é muito fácil, é só crer em Jesus Cristo, então eu estou salvo? Sim, crer no Jesus Cristo, você vai ser salvo. Ah, mas então é muito fácil, né? Só que aí as pessoas esquecem dessa condenação que Cristo sofreu no nosso lugar, que Cristo morreu inocente. E aí, quando a gente percebe que alguém morreu inocente no meu lugar, a gente tem o impacto realmente dessa condenação. Alguém foi condenado. Não foi gratuito. Foi gratuito porque não foi nós que sofremos. Foi alguém que não merecia por isso e se ofereceu no nosso lugar. Passou pela nossa condenação. Então, eu acho legal que a gente pense bastante nisso, né? Ah, não há nenhuma condenação? Sim, não há nenhuma condenação. Deus, ele é justo? Sim, não vai fazer uma dupla justiça, mas a gente vai lidar sim com essa noção dessa culpa, né? Dessa culpa que ele sofreu no nosso lugar, daquilo que ele passou por nós, de todas as chibatadas que ele levou no nosso lugar, dos cuspes, do vinagre, do espinho, de ter sido o próprio, as costas, todas feridas e tendo que respirar com essa dor. Então, quando a gente tem noção dessa condenação,
a gente se torna uma pessoa consciente de alguém que sofreu no nosso lugar. Então, sim, a graça é maravilhosa, a graça é linda, mas a gente não pode esquecer que alguém pagou aquilo que seria para nós pagarmos. Alguém passou por aquilo que seria previsto para nós passarmos. Então, é como se eu imaginasse, né? Por exemplo, eu vou ser salva, mas para eu ser salva, o meu filho vai morrer. Então, quando eu penso que um inocente morreria no meu lugar, aí eu falo, tá bom, eu recebi um favor merecido, mas alguém que não merecia pagar, pagou no meu lugar, ou vai sofrer no meu lugar. E aí a gente pode então entrar com esse capítulo 8 agora entendendo que Cristo morreu por nós, que ele foi condenado, ele passou por nós aquilo que estava previsto para nós, pecadores, passarmos. Meu Deus. Eu queria só retornar aqui no capítulo 3, verso 20, que diz o seguinte: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, né, no capítulo 3, verso 20, mostra uma coisa muito poderosa. Não tinha jeito de ninguém ser salvo pelas obras da lei. E Uhum. agora, no capítulo 8, o primeiro verso já diz essa coisa tão linda, né? Portanto, Uhum. agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, eu acho que vale muito a gente trazer um pouco daquele gráfico que a gente viu lá no capítulo 6, né? Deixa eu desenhar ele aqui rapidinho. O que acontece naquele gráfico que a gente falou no capítulo 6? Só para a gente retomar aqui, gente. Isso aqui é o gráfico, ó. Esse aqui é um gráfico. Imaginem, então, que a linha reta aqui a plenitude, né? O momento que você está em comunhão com o céu. Aqui, quando você tem aquelas baixas, né? Umas baixas que não são boas, né? Quando você fica triste ou depressivo, né? São essas baixas aqui. Aqui, quando você está no momento de arrogância, no momento que Uhum. você se intitula mais crente do que os outros, e aqui o momento de comunhão, o momento que você se sente como igual aos outros, e aí um servo de Deus aquele que olha primeiro para a trave que está no teu olho, né, para depois mexer no cisco que está no olho do teu irmão. Enfim, seria essa linha aqui. Algumas Uhum. pessoas, né, elas sofrem porque ficam nesse estado aqui, e outras, sem perceber, também estão sofrendo aqui nesse estado. Então, o ideal seria que a gente chegasse aqui, que é o que a palavra de Deus busca para a gente, que é o que o Senhor Jesus gostaria que acontecesse na nossa vida. Verso 2 diz o seguinte: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Nós temos duas leis aqui, olha que bacana, né? Do Espírito de vida e a lei Uhum. do pecado e da morte. Então, a lei do Espírito de vida, ela é trazida por Jesus, então ele traz aí a graça para nós, ou ele abre a porta da graça para nós, e nós tínhamos a lei do pecado e da morte, que foi tudo que a gente falou até agora, Uhum. aquela lei que condena, né? Eu vou sempre trazer a questão do radar, da foto, né? Que ela vem e te condena, você passou em alta velocidade, você dança, você tem que pagar mesmo, né? No verso 3, a Alane já vai discorrer, gente, olha que interessante. Porquanto o que era impossível à lei, né, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Olha que top isso, né? E vem muito ao encontro do que Jó falou lá no capítulo 10, porque Jó estava revoltado, gente. No capítulo 10 de Jó é muito legal que Jó estava muito revoltado. Acho que vale até a pena a gente voltar um pouquinho lá em Jó no capítulo 10. Eu vou abrir só para ler uns versinhos aqui. Olha o que Jó fala, porque vai vir de encontro, vai vir muito de encontro com o texto aí. Ó, Jó no capítulo 10. Ó a revolta de Jó, vem comigo. A minha alma tem tédio da minha vida. Darei livre curso à minha queixa. Então ele vai agora se queixar. E vocês não imaginam com quem? Com o próprio Criador. Ele vai se queixar com Deus. Falarei na amargura da minha alma. Pensa num camarada que ele está com uma mistura aqui, né? De agonia, de tristeza, de depressão, de vontade de morte. Enfim, no verso 2: direi a Deus: não me condenes. Faze-me saber por que contendes comigo. Parece-te bem que me oprimas, que rejeites o trabalho das tuas mãos, que resplandeça sobre o conselho dos ímpios? Tens tu, porventura, olhos de carne? Olha onde Jó está indo, falando para Uhum. Deus. Por acaso o Senhor tem olho de carne? Vê tu como vê um homem? São os teus dias como os dias de um homem?
Ou os teus anos como os anos de um homem, para te informares da minha iniquidade e averiguares o meu pecado? Bem sabes tu que eu não sou ímpio, todavia ninguém há que me livre da tua mão. Quer dizer, Senhor, ele quis dizer o seguinte: o Senhor está aí no céu, É todo-poderoso, fácil. sentado no trono, o Senhor é eterno, e eu estou aqui, eu vivo poucos dias. Eu vivo sob o peso da gravidade, eu sofro, né? E o Senhor está aí, o Senhor está me oprimindo. Que situação é essa? E eu acho lindo que Paulo, aqui no verso 3 ele fala assim, né? É como se Deus olhasse lá do céu para Jó e falasse: me aguarde, Jó, me aguarde, eu vou provar para você que dá, que tem condição. Você está chorando à toa. Dá, É, tem condição. Meu filho vai ir, vai viver na carne, vai vencer o pecado na carne, e eu vou provar para todo mundo que dá. Que sim. dá, e deu. Porque Jesus Sim. falou: eu venci o mundo. Ai, que lindo isso, gente. Muito poderoso. Pode discorrer, Alane. É exatamente, tá perfeito. Acho que a resposta fica assim, né? A gente vê que a carne, com a nossa carne, então, isso é até o típico comportamento do legalista. Ele quer tentar salvar a vida dele pelas obras dele, fazendo aquilo que é bom, mas a lei não vai permitir essa santificação. A única coisa que vai permitir a santificação vai ser quando a gente recebe o Espírito de Deus, ele vai viver dentro de nós e ele vai nos santificar. E vai, né, aí sim vai se tornar possível a gente nos aproximarmos, nos santificarmos, nos parecermos mais com Cristo. E com o que ele fez, o que ele deixou dizendo, né? Eu vou vencer o mundo. Mas aí não está dizendo também, eu vou vencer o mundo e vós vencereis também, né? Porque a gente acrescenta uma É, frase. bom você falar disso, né? Porque é muito pregado nas igrejas, né? Em algumas denominações que tem pregadores que insistem em dizer isso, né? Eu venci o mundo e vós vencereis também. E não é isso que está escrito, tá, Não, gente? Só para deixar não. muito claro, Jesus falou assim: eu venci o mundo, ponto final. Se não virava uma profecia, todo mundo vencia, né? E só Sim. vence quem está no Espírito, que é isso que Paulo quis dizer aqui. Tá bom? Uhum. Verso 5 diz o seguinte: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus. Nem em verdade pode ser, que é a inclinação da carne. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Ou seja, quando ele começa a falar no capítulo, no verso 5 aqui, né? Eu achei muito bonita essa parte que diz: porquanto os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são do Espírito, para as coisas do Espírito. E Jesus, através da sua morte na cruz, ele cumpriu a justiça da lei. Qual que é a justiça da Sim. lei, gente? Pecado gera morte. Sim. Tranquilo? Ou o salário do pecado é a morte. Ou seja, a cobrança do pecado é a morte. Então, o pecado vai gerar em nós a morte, isso é fato. O Sim. que Jesus faz? Ele vai no nosso lugar, como a Alane falou, morre na cruz por nós, e olha que lindo, em algumas traduções, né, no grego dá essa variação, eu acho lindo essa tradução, que Jesus, aqui no português, ele fala, está consumado. Sim. Ai, é lindo. E no grego abre uma outra palavra que diz, está pago. Olha que Nossa. lindo! Está pago. Eu paguei, está pago. Esse era o problema, pecado? Esse era o problema, morte? Então está pago. Eu Uhum. paguei por todos nós, né? Sim. Então, como está escrito em João 3,16, Deus amou o mundo de uma tal forma que enviou o seu filho. Então, se a gente crê, a gente começa a viver no Espírito. Ah, irmão Anderson, então, mas eu vou ter que viver no Espírito 24 horas, eu tenho que ser santo 24 horas. Você entra no processo de santificação. Como a Sim. gente já explicou, santificação significa separação, tá bom? Separação. Você é uma pessoa separada agora. Então, separada para quê? Para mudar de vida, para viver, como o Paulo falou, né? Em novidade de vida. Pode discorrer, Alane. É lindo essa parte, porque às vezes a gente fica até focado muito na morte, né? A gente fica na morte de Cristo, que é maravilhoso, assim. Para nós foi maravilhoso ele passar por nós, né? Porque a gente não conseguiria passar. Mas mais bonito ainda do que a morte foi a sua ressurreição. E é por isso que a gente morre para o pecado e a gente ressurge, né? Nessa novidade de vida, guiado pelo Espírito.
E a gente vai se Aham. santificar dia após dia. E aquilo que era antes um prazer que nos dominava, o pecado nos dominava, nós servíamos o pecado, nós tínhamos essa tendência a pecar facilmente, e aquilo ali era como um guia, né? O pecado nos guiava. Então a pessoa, ela é guiada pela avareza, ela não é só o pecado, né? Clássico aí, são vários pecados, né, gente? Então, a avareza, o pecado da glutonaria, o pecado de você desejar cobiçar as coisas de outras pessoas, cobiçar outras pessoas, mesmo outras mulheres, outros homens, enfim, tem vários pecados. Isso nos dominava. E quando a gente morre, né, como Cristo, na ira de Deus, né? Então, por isso até no batismo ele representa essa ira de Deus. E a gente ressurge na novidade de vida, a gente ressurge como Cristo ressuscitou depois da morte, aí a gente vai viver uma novidade de vida, guiada pelo Espírito. E aí a gente vai santificar, a gente vai ficar nesse processo e as coisas que antes nos motivavam não motiva mais. Eu me lembro muito, irmão Anderson, né, depois da minha conversão, eu tive uma, assim, eu comecei a ter um olhar para as coisas da natureza que eu nunca tinha tido antes. Era normal viver, a natureza era assim, fazia parte da decoração, né? E eu me lembro que eu fui morar num lugar que era bem interior mesmo, e tinha uma árvore no meio de um campo. E todo dia, quando eu voltava do caminho da escola com as crianças, né, sozinha, eu parava ali naquela árvore e aquela árvore parecia que me ensinava. Porque eu olhava a mudança que ela ia passando dia após dia, e aquilo, e respeitando as estações, e respeitando o tempo de Deus, e respeitando o lugar onde ela ficava, porque ela ficava sozinha e tudo aquelas videiras ao redor dela. Então eu falava assim, quando a gente vive por esse espírito, até a própria natureza nos ensina. Uau, que top. E Lindo. aquilo que antes a natureza servia para o meu bel prazer, né? Que é comer, trazer a comida, trazer um divertimento. Não, ela fazia parte da criação de Deus e ela fazia um outro sentido na minha mente. Então é isso, né? Olha Quando a só. gente muda, Deus transforma a gente, o Espírito de Deus chama atenção para as coisas que são dele. Muito lindo, lindo. Excelente exemplo, Alane. Deus abençoe por compartilhar com a gente. Nossa, lindo exemplo. E isso vem bem de encontro com o texto que a gente está falando agora, que é você viver em espírito. Você vai ficar 100%? Não, mas vamos lá, gente. Se você melhora 1% por dia, em 30 dias você melhorou 30%. Em 90 dias você melhorou 90%. Então, o que Deus quer, na verdade, é essa questão da separação, que você comece a olhar mais com os olhos do espírito para as coisas, né? Usar sua mente para coisas boas. O seu tempo para coisas boas. Você que assiste o Netflix, não tem problema. Só que se você assistir 4 filmes, pega o horário de um, que é 1 hora, e vai ler a Bíblia. Sim. Né? Dedica um pouco. Né? Se tem um momento de confusão, um momento de que as coisas não estão indo muito bem, pega a sua Bíblia. Né? Se dedique um pouco. Se dedique um pouco a ver outros pontos de vista sobre as Escrituras. Né? Tente ler um pouco mais. Compre uma Bíblia de estudo. Né? A Lani deu até umas dicas importantíssimas aí no Instagram dela, né? No Instagram da Lênia tem umas dicas importantíssimas sobre Bíblias de estudo, né? E a Uhum. gente, se vocês quiserem dicas, perguntem. Eu vou colocar algumas. Até no meu Instagram também tem. Esse vídeo que está sendo feito aqui no nosso Instagram, eu sei que algumas pessoas pegam, vão colocar no YouTube, vão subir para o YouTube. Para mim não tem problema nenhum, né? Para mim o que importa é que o evangelho seja propagado de alguma forma. Nós não estamos aqui para falar mal de igreja, nem denominação, não. Nós estamos aqui para falar de Bíblia, falar do Isso. amor de Deus, da misericórdia de Deus. E esse exemplo da Alane veio muito a calhar agora. Então Deus abençoe a Alane por ter Amém. compartilhado com a gente. No verso 9 diz o seguinte: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Então, Paulo ele joga o problema para nós agora. E agora? O Espírito de Deus habita em vocês ou não? Né? Será que habita? Como que eu sei que o Espírito de Deus habita em mim? Né? Você tem vivido uma vida de paz? Você tem vivido uma vida de comprometimento com a palavra de Deus? Você tem vivido uma vida de oração, de busca, né? Para esse Criador? Porque a gente sabe que a gente vai apagar, gente. A gente é como uma lâmpada. Nós somos Uhum. como uma lâmpada. Daqui a pouco a gente apaga. Eu posso ser o primeiro de todo esse grupo de 446 pessoas, contando comigo e com a Lani. 446 pessoas, eu posso ser o primeiro a que a minha lâmpada se apague, eu vou embora daqui, né? Uhum. E agora, como que eu vou? Essa é a questão. Como que eu vou? Como que você vai? Como que vai ser a nossa Exatamente. partida, né?
Então, Paulo está Exatamente. falando disso, para a gente viver no Espírito. Verso 10 Irmão diz o Anderson, seguinte. posso só adicionar uma Oi, coisa, justamente para claro. fruto do espírito, uma pessoa que ela possa se avaliar. Eu gosto muito de chamar atenção, me olhar, né, me olhar no espelho da Bíblia, que é Gálatas 5, quando fala do fruto do espírito. Você quer saber se Top. você tem um espírito? Olha lá, olha a lista do fruto do Abra aí, Alane. espírito. Abra aí, Gálatas. Vamos falar um pouquinho. Porque muitas pessoas falam, mas como é que eu sei se eu tenho espírito? Aham, E não sabe. Então, vamos dar uma medida para as pessoas olharem, uma régua para elas olharem e ver se elas aham. têm. Gálatas 5. Tutum. Deixa eu achar. Posso começar no 19 para a gente ver o que é o fruto da Claro, carne? claro, claro. As obras da carne são Uhum. manifestas e aqui estão: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria. Então não fica só nos dois primeiros, né, gente? Não fica só em adultério e fornicação. A lista é grande. Impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfia, rebeliões, heresias, invejas, homicídios, bebedeiras, orgias e outras Ó, coisas semelhantes. A respeito dessas coisas vos falo, como já vos falei outrora, que os que praticam tais coisas não hão de herdar o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei. top demais. Contra essas coisas, não há lei. Se você faz alguma coisa por bondade, benignidade, né? Esse amor, longanimidade, não tem lei, gente. Não tem Uhum, nada que vai esbarrar você, uhum, né? Então tem gente que pensa assim, eu posso levar uma cesta básica para uma pessoa da minha igreja, porque ela é crente. E para aquela pessoa lá da rua que você não conhece? Você pode? É um ato de deve. amor? É um ato de benignidade? Não tem lei que vai te barrar. Então Uhum, faça, né? Faça. uhum, Eu sempre dou o exemplo do hospital, né? No hospital você não. Os técnicos de enfermagem, enfim, os profissionais de saúde, eles não ficam perguntando quem que ele vai atender. Porque a uhum, parte dele é atender. É fazer o melhor pela saúde do indivíduo, independente de quem é o indivíduo, uhum. né? Então, vamos nos esforçar. Jesus diz a mesma coisa, né? Eu vim para os doentes. E ele não falou quem eram os doentes. Ele só falou que ele veio para os doentes. Veio uma pergunta aqui, Alane, dizendo: o Espírito Santo estava com os homens antes de Cristo, antes do Senhor Jesus, o Espírito Santo estava com os homens? Eu vou pegar um verso só, são inúmeros versos, tá? Mas assim, fica bem claro, até a palavra, né? A expressão Espírito Santo. Salmo 51, verso 11: não me lances fora da tua presença e não me retires de mim o teu Espírito Santo. Então, esse é um salmo de Davi, quando ele confessa o seu pecado, né? Davi, ele foi surpreendido aqui, Natan chegou para ele e falou: Davi, hein? Danadinho você, hein? Então falou do pecado dele, e quando ele se deu por conta, né, que ele tinha mesmo pecado diante de Deus, que ele tinha cometido adultério com Batseba, ele fala no verso 11 exatamente isso: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Então, sim, o Espírito Santo, ele já estava lá desde 1º de Gênesis, operando, trabalhando, enfim, junto com É. aqueles que serviam a Deus e com aqueles que também não serviam, para direcionar essas pessoas. Vamos lá para o verso 11 de Romanos 8. E se o Irmão Espírito Anderson, ai, daquele... irmão Anderson, posso falar um negócio? Pode, Perdão pode. interromper. Justamente para Imagina. quem às vezes eu já recebi algumas perguntas de, mas como que eu faço? Eu sei que eu pequei, né? Eu reconheço que eu sou pecadora e a pessoa não sabe como nem falar com Deus. Pega esse capítulo, pega o capítulo 51, o Salmo 51, né, capítulo. Pega o Salmo 51, lê ele de voz alta, lê ele para você mesmo e depois ora em cima do que você acabou de ler. Eu acho que o capítulo 51 ele é maravilhoso para isso, que é a expressão de um homem que se vê arrependido do que ele fez. Às vezes a pessoa não E sabe não como é, pedir perdão. e não é qualquer homem, né? Não é qualquer homem, é um homem que conhecia o evangelho, tá? Não é o evangelho aqui de Mateus, Marcos, João e Lucas, mas um homem que conhecia o evangelho das boas novas, alguém que Deus falava com ele face a face, alguém que tinha e que manipulava o Urim Tumim, que era uma pedra que ficava dentro do bolso do sacerdote. Gente, Davi manipulou o Urim Tumim, ele Uhum. comeu o pão da proposição. Então, imagina
essa afinidade que Davi tinha com Deus, e ele erra sim, ele cai no pecado do adultério, e o Salmo 51 é um salmo tremendo que tem muito a nos ensinar, e para você, que está numa situação como essa, que fala que não tem mais jeito, lê esse salmo, se aproxime de Deus, não esquenta muito com o que as pessoas vão falar. Hoje, infelizmente, a gente tem um grupo de pessoas, né, de escribas e fariseus do século XXI, que se acham mais santos do que os outros, infelizmente, né, mas que, como disse Jesus para aquela mulher que foi pega em adultério, quem não tiver pecado pode pegar a pedra e lascar na cabeça sem dó. Mas a gente sabe que todo mundo tem, né? A gente sabe que todo mundo está numa situação difícil. Todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Ou Paulo estava mentindo, ou isso é uma verdade. Eu fico com a segunda opção, isso é uma grande verdade, porque eu erro, você erra, a Alane erra, todos que estão nessa live erram, o teu cooperador, o teu bispo, o teu pastor, o teu padre, todos erram, todos estão destituídos e são justificados por Jesus. A gente não é justificado pelas nossas próprias obras, né? Efésios 2:8, pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então guarde bem isso, volta para a casa do teu Senhor, né? Volta a bater na porta da misericórdia, volta a orar, o Senhor ama a tua alma, e por isso você está vivo. Enquanto tem vida tem esperança. E não é à toa que você, eu estamos vivos, o Senhor sempre vai te dar uma oportunidade, né? E Jesus mesmo falou, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu os lançarei fora. Vamos seguir então, Alane? Vamos. Vamos. Vamos embora. Verso 11, então. E se o espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Vivificará. Veja que é um processo. Não está dizendo vai fazer viver. Está falando vivificará. Vivificar é um processo. Então, aos poucos, você sai da morte e vem para a luz. Imagina você uma casa toda escura e quando você chega, você acende a primeira lâmpada. Se for da cozinha, né, o primeiro cômodo que você tem acesso à casa, ou se for da sala, ou se for do abrigo, enfim, da garagem do carro, enfim. A primeira lâmpada é a primeira de várias que você vem acender na sua casa espiritual, né, que é o seu ser, o seu templo. E é isso que a Bíblia e Paulo está querendo dizer. O Senhor, através do seu Espírito, vai te vivificar. Ele vai começar a acender lá os botãozinhos, os interruptor de lâmpada de dentro da tua casa, começa a iluminar você numa live, ou numa palavra que você escuta na tua igreja, independente de qual seja, né, a tua igreja, e você vem sendo vivificado, a vida vai voltando dentro de você. Imagina uma plantinha, eu tinha uma plantinha aqui, né, e ela estava quase morrendo, Então eu fui lá, coloquei uma aguinha, coloquei ela no lugar certo, perto da claridade certa, e ela foi ganhando vida de novo, né? Isso é vivificar. Não acontece da noite para o dia. Coloque isso na sua cabeça. O processo de santificação não é assim, eu durmo pecador e acordo santo. Tira isso da sua cabeça. Isso não vai acontecer. Mas nas pequenas coisas, tijolinhos, você vai construindo, né, com o Espírito Santo esse processo de santificação. Então você que está distante, como o Paulo falou, hoje nós estamos mais perto de Cristo. Então lembra, imagina uma régua. Pensa numa régua, essa caneta é uma régua. Então aqui nós temos Deus 3 vezes santo e aqui nós temos o diabo, o pior de todos os seres. Então imagina essa régua aqui e nessa régua aqui, no meio, você está no meio. Coloca você no meio, Deus aqui, o diabo aqui. Entre você e Deus tem outros seres. Então vamos colocar aqui, obviamente, Jesus abaixo de Deus, nós temos outros seres, Paulo, os profetas, enfim. Entre os profetas e você tem mais alguém. Entre o diabo e você tem alguém. Então a régua é grande, tem várias pessoas aqui, e o nosso desejo é sempre nos aproximar de Deus. E cada dia nós vamos nos aproximando se nós estivermos num processo de santificação. Perdoem que eu falo rápido, porque é muito assunto e é pouco tempo. Alane, quer falar alguma coisa sobre esse verso? Pode dizer que quem faz isso, não, nem isso, né? Essa santificação que a gente acha que nós fazemos, né? Ela vem do Espírito, né? Vem do Espírito que vai habitar dentro de nós. Porque as pessoas ficam assim, mas então sou eu que estou me santificando, eu que faço. Não, até se eu não me engano, não sei se é Filipenses, onde era? Não, será que era Filipenses? Deixa eu ver se eu acho rapidinho. Ele fala assim. Ele fala que porque é Deus quem realiza tanto o querer como o realizar. Então esse querer não é nosso, né? Esse querer vem é de Deus, ele vem e ele vai realizando através do Espírito. Porque senão as pessoas ficam, eu não consigo, ou elas podem até se vangloriar dizendo que elas conseguem se santificar só mesmo, mas tudo isso é fruto, né? Mais uma vez, a gente volta lá, é a ação do fruto do Espírito. Era só para adicionar isso, não precisa atrás não.
Joia. Verso 12, então. De maneira que, olha que lindo, né? Irmãos. Gente, olha que top, né? Paulo, lá no começo, em Atos dos Apóstolos, ele chamava, era chamado e foi escrito como discípulos, depois Uhum. servos. E Paulo agora, olha o termo que ele usa, de maneira que irmãos. De discípulo passa para servo, de servo para irmãos. Somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. A gente não deve nada para a carne. Aliás, a Uhum. carne, gente, só deu BO para nossa vida. Só. Né? É isso que Paulo está falando, né? É isso que Paulo está falando. A carne, ela só vem trazendo problema desde Adão. A carne vem trazendo problema. Só que a gente não deve nada para a carne. É isso que Paulo está querendo dizer nesse verso. Porque, pois, dessa forma, se viverdes segundo a carne, morrereis. Paulo está explicando isso desde 1 de Romanos, gente. Quem não viu outras lives pode ver. Desde 1 de Romanos ele está falando, a carne só dá BO. E ele continua, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Modificardes. Processo. Uhum. Vai mudando. Vai mudando a tua maneira de ver as coisas. Quem fumava 20 cigarros por dia, se esforça. O tempo que você fumava os 20, tira 10 do tempo que você fumava os 20, 10 do tempo de fumar, e lê um pouco da Bíblia. Daqui a Uhum. pouco você está fumando 8. E o tempo de 20, os 12 que você usava, agora você lê. E você Uhum. vai descendo. Vai chegar um momento que você vai estar fumando um só. E vai Uhum. chegar um momento da tua vida que você vai falar, nossa, que coisa importante que aconteceu na minha vida, olha que transformação. Por isso que ele está dizendo, mas se pelo Espírito modificardes, perceberam, gente, que não somos nós que se modifica? A Lani acabou de dizer, é o Espírito que vai acendendo as lâmpadas da nossa vida, Uhum. né? Nos ajudando a acender, melhor dizendo, né? Nos ajudando a Isso. acender as lâmpadas dessa casa, né? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Uhum. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção. Meu Deus, gente, nós não somos escravos, nós somos adotados. Olha que diferença, né? Nós não somos mais escravos do pecado, nós somos adotados de Cristo. Pode discorrer, Alane, é linda essa parte. E adotados daqueles filhos mais velhos, né? A gente não adotou o bebezinho, Isso, não. isso, adotado como filho A mais gente, velho, é. a gente foi adotado, a gente tem um irmão mais velho, né? O primogênito, era unigênito, se tornou primogênito. Nós somos irmãos, mas nós somos adotados, adotados grandes. Então, quando a pessoa chega numa família que ela é adotada, ela vai então vai se inteirar da cultura daquela família. Ele vai então entender quais são os costumes daquela família. Ele vai deixar aquele pensamento que ela trazia de antes, né? Da onde ela vivia, e ela vai falar, não, agora eu vou viver aquilo, para viver em paz com eles, eu vou me sujeitar no sentido de estar juntos, né? Eu vou me ajuntar com eles, eu vou viver em comunhão com eles. E é esse o nosso papel quando nós reconhecemos que nós somos irmãos em Cristo, nós vamos viver em união em Cristo, adotados por Ele, né? Então é uma adoção e não é uma adoção bebezinho, não veio do mesmo ventre, veio de uma adoção. Deus nos adotou por Cristo. Gente, é lindo demais isso. A Alane falou um verso, Alane, eu tive que procurar aqui, eu achei lindo demais, é Filipenses 2,13, que diz o seguinte, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. É lindo, né? É a boa É. vontade de Deus pra gente, porque a gente não vale nada. Se juntar ao nosso pensamento diário, a gente tem que ser queimado no inferno uma vez por dia, né? Com o fogo do inferno, com as labaredas do inferno uma vez por dia, só de pegar os nossos pensamentos. E aí tem as pessoas que se acham santas, né? Não, imagina, eu não peco. E João falou, né, que aquele que diz que não peca já pecou, já se complicou, né? Então é lindo esse verso, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar. Então, como dizia Jesus, sem mim nada podeis fazer, nem respirar, tá, gente? Só para deixar aí anotado. E aí ele continua no verso 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Abba, gente, aqui não é só pai, né? Porque a palavra Abba significa pai
em hebraico, mas não pai. Em inglês seria o daddy, algo mais carinhoso, papai. Papai. Olha que lindo, papai, ou meu papaizinho. Na oração do Pai Nosso em aramaico começa Abba, Abba, wunderbar Maya, net kaber shimo. Então, papaizinho nosso, papai que está no céu. Olha que lindo isso, né, Uhum, gente? Não é uhum. aquela coisa só de pai, mas um pai que adotou e tem amor por você, tem carinho por você, e adotou você adulto, né? É, Adotou você adulto, como bem colocado pela Alane aí. Não é uma adoção de criancinha, né? É a adoção de um adulto. E ele adotou a gente e hoje a gente não é mais servo, mais filho. Por isso que a gente chama ele de Abba Pai, meu paizinho, papaizinho, daddy, né? é. Algo que é aquela coisa de proximidade. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele... Olha, gente, isso aqui eu vou ter que falar, é forte. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. 2 pontos. Pega essa agora. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Será que a gente está padecendo? Será que quem fumava 20 cigarros agora está fumando 10 e se esforçando para fumar 9? Será que aquele que falava mentira o dia inteiro, será que ele está se esforçando para falar menos e chegar ao ponto de não falar mais? Será que aquele que roubava está se esforçando ao ponto de roubar menos, ao ponto de não roubar mais? Será que aquele que se prostituía chegou no ponto de se prostituir menos, ao ponto de não se prostituir mais? Será que é essa a ideia de santificação? Será que a gente entendeu o tamanho do amor de Deus nas nossas vidas? Que não acontece do dia para a noite, mas nós temos que nos esforçar para chegar nesse processo e entrar nesse processo de santificação? Pode discorrer, Alane. Essa questão mesmo de com ele sofrermos, né? Da gente pegar a nossa cruz também, a nossa parte na cruz, né? Eu acho que só o fato da gente. Eu vou voltar um pouquinho até no início, né? Que eu falei, só o fato da gente imaginar que ele pagou por nós faz a gente, todas as nossas provas, né? Ficarem relativas, né? Quando a gente imagina o que ele padeceu por nós, o que ele sofreu por nós, o que ele nos ofereceu por sacrifício e por amor, tudo que a gente passa para nós no nosso cotidiano se torna muito mesquinho até a gente a reclamar das nossas provas, né? Porque as nossas provas vêm muitas vezes para nos ensinar, nos ajudar, nos aproximarmos dele, a tirar o nosso eu, a tirar o nosso ego, transformar o nosso ego. Então, mesmo as nossas grandes provas, que aqui eu não estou falando que a sua prova, sua dificuldade não é grande, não estou falando isso, mas quando a gente coloca isso em comparação ao sofrimento que Cristo teve que passar, fica menor. Então, que isso faça parte da nossa pequena cruz que a gente vai levar. Ele levou uma cruz muito enorme, o peso dele foi muito grande, porque os pecados que ele carregou sobre a carne dele foram enormes. Então, vamos ter consciência de quão grande foi o amor dele, para a gente minimizar o tamanho da nossa cruz e deixar de sermos vítimas, porque muitas vezes nós vitimizamos desse sofrimento. E a gente acha que o nosso Uau! sofrimento, ele é também assim porque eu consegui passar por essa prova, agora eu tenho um crédito. Gente, quando a gente vence a nossa carne, quando a gente vence a nossa prova, quando a gente vence a nossa luta, a gente não tem crédito de nada, porque é como se a gente falasse assim para uma pessoa que deve 5 bilhões de reais, 5 milhões de reais. Olha, você ganhou 50 reais. O que é 50 reais para os 5 milhões que você tem de dívida? Não é nada. Então, quando a gente vence uma prova, quando a gente vence uma luta, não fique achando que você tem crédito. Se você faz alguma coisa por amor de Cristo, não acho que isso te acumula crédito nenhum, porque a nossa dívida era enorme, não tinha como Uau! pagar. Faz Forte parte da demais isso. nossa pequena cruz. Nossa pequena cruz. Gente, são 15 para as 10. Provavelmente a gente vai estender uns 10 minutos aí. Alane, algum problema para você? Não, 10 não tem minutinhos a problema. gente Não, estender? não. Para a gente conseguir terminar, tá bom? A gente pegou isso como compromisso, um capítulo por domingo, e nós vamos chegar no Vamos, final. vamos. Vamos lá. Verso 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada.
Uhum. Então, gente, a glória que há de ser revelada, que vai acontecer na minha vida, na vida da Lani, na vida de todos que estão assistindo essa live. Tem uma glória que ainda vai ser revelada, ela não foi revelada, é para onde a gente vai, é o corpo que nós vamos ganhar. Então, ela não foi revelada, a gente não sabe como que é, mas Paulo está dizendo que não dá para comparar, né, a aflição que você passa agora com a glória que você vai receber. Então, vale muito a pena, é o que Paulo está dizendo, vale muito a pena, porque de alguma forma a gente está sendo aperfeiçoado. Lembra? Processo de santificação. Nós estamos sendo aperfeiçoados. Já vou abrir para a Alane comentar. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. É lindo isso, né? Porque a ardente expectação da criatura, aqui falando de carne, de corpo humano, espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade. Gente, vaidade aqui, tanto no grego como no hebraico, significa lacuna, espaço vazio. Nós ficamos com alguns espaços vazios, né? Que devem ser preenchidos como? Com uma autoestima estável, né? A pessoa que não pode ser arrogante, nem com autoestima baixa, viver depressivo, né? Quem que vai consertar isso? O Espírito Santo. Sim. Então nós temos 3 níveis de autoestima. Autoestima baixa, autoestima estável e autoestima alta, que é aquela pessoa arrogante. Aqui depressivo, aqui arrogante. E no meio, aquela pessoa que é estável. Quem que estabiliza a gente? O Espírito Santo. Ele que vai nos estabilizar, né? E ser arrogante também é um problema seríssimo, hein, gente? A pessoa se vê sozinha e não percebe. Né? Na depressão, a pessoa se vê sozinha e percebe, e chora por isso. O arrogante se vê sozinho e não percebe. Né? Então, esses espaços vazios, o Espírito Santo vai preenchendo com o amor, com a misericórdia. Pessoas que não são afetivas. E tem muito exemplo, né? A pessoa que compra planta só porque vai uma visita em casa. Sim. Né? Enche a casa de planta e de flor para impressionar a visita. A visita sai, ela não coloca água, 2 semanas depois está morta as plantas, né? Exatamente. A pessoa que vai para a igreja, mas antes dá um chute no cachorro, né? Sim. Dá um chute no cachorro, dá um chute no gato. Então ele não tem afetividade pelas coisas que Deus preparou na vida dele. É uma verdade, né? Briga com o filho. Alane, pasme. Eu não vou falar que igreja, que denominação que é, tá? Mas essa semana eu recebi no meu direct uma pessoa, eu posso chamar de irmã, tá? Que reclamou do esposo dela. O esposo dela xinga ela antes do culto. Dentro do carro xinga ela e as filhas. Chega na igreja, ele prega. Escuta essa. Senhor da glória. Desce do púlpito. Todo mundo sauda, ele entra no carro e volta xingando a esposa. Sim. Ai. Então, essa é uma pessoa, né, que tá faltando. Ele tem um vazio, ele tem uma vaidade, ele tem uma lacuna que precisa ser preenchida pelo Espírito Santo. Né? Precisa ser preenchida com os frutos do Espírito. E por isso que a gente está aqui, porque essa live também serve para esse tipo de pessoa. Pessoas que precisam disso, né? E tomara que veja essa live, né? E consiga, de alguma forma, compreender isso. Alane, quer discorrer sobre esses versos? Não podemos avançar. Vamos avançar, então. Na esperança de que também a mesma criatura seja libertada da escravidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme, está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Ou seja, aquele momento que Deus vai nos levar daqui e a gente vai se sentir melhor, num lugar melhor, de uma maneira melhor. Enfim, Paulo está falando justamente disso, que a gente geme, né? Por causa de todas essas aflições. Quem é o arrogante geme, porque ele precisa ser visto o tempo todo. Se ele não for visto, ele geme, ele sofre. Porque ele quer ser prestigiado, ele quer ser visto. Então, se ele não é visto, ele sofre. Ele carrega dentro dele um vazio gigantesco. A pessoa que é depressiva também está sofrendo. Eu oro muito por pessoas depressivas, porque é um sofrimento muito grande. Então, e o Espírito Santo quer dizer o seguinte para nós, e Paulo está falando disso. Todo mundo está gemendo, gente. Todo mundo está sofrendo demais. Você que está na live, eu tenho certeza que de alguma forma você está sofrendo com alguma coisa. Eu tenho certeza que de alguma forma a tua vida está triste de alguma maneira. Mas o que Paulo está querendo dizer é, mesmo que você esteja sofrendo aqui, eu tenho por certo, verso 18, que as aflições desse tempo presente
não se compara com a glória que vai ser revelada para a tua vida, para a minha vida e para a tua vida. Então vale a pena esse sofrimento. Alane, quer discorrer alguma coisa sobre esses versos? O cristão, ele não foca, né, no sofrimento do agora. Ele focaliza, ele visualiza a glória do amanhã. Então, o depressivo, que muitas das vezes, por que ele não consegue sair do ciclo da depressão? Porque ele fica olhando a condição dele agora. A vida que ele está levando agora, a perda do emprego, a perda de um namoro, a ruptura de um casamento, a perda de um filho, a perda de alguém querido. Essa semana eu perdi uma pessoa muito querida, então a gente pode sentir como que é essa perda, né, de alguém, como o seu mundo parece que desaba. Mas a gente olha não para esse momento agora, a gente olha para a glória que virá quando a gente for estiver nos braços de Cristo, Ele nos receber. Então, você que está depressivo, não olha para sua condição de agora. Não fica vendo só o que você está vivendo e conseguindo enxergar no agora. Pare de olhar para si mesmo e olhe para Cristo. Ele passou muito mais sofrimento do que você. Mais uma vez, não minimize o sofrimento. Mas quando a gente consegue olhar para alguém que passou por algo maior, isso se torna inspirador para saber que existe esperança. E quando o Espírito Santo habita dentro de você, você sabe que há algo maior dentro de você que pode fazer todas as coisas. Então, é só essa questão. Paremos de olhar para nós, paremos de focar sobre nós e olhemos para Cristo. Muitas das vezes as igrejas estão muito olhando para o homem, né? Vemos igrejas que o culto é para o homem, que a glória é para o homem, que tudo é para o homem se sentir bem. E a gente para de olhar para Cristo. E por conta disso, né? Você pode até ir em determinado culto, em alguma reunião, na missa, pouco importa. Se for focado no homem, você vai se sentir bem quando você estiver lá na 1, 2, 3 horas que você fica lá. Quando você sai de lá, você sente um vazio, porque foi feito para o homem. Mas se você for em algum lugar em que foi pregado o evangelho, e for pregado tudo que Cristo é, quem é o nosso Deus, os atributos de Deus, quem é Cristo na nossa vida, você sai de lá e você está alimentado para toda uma vida, porque aquilo ali vai trabalhar dia após dia dentro de você. Paremos de olhar para nós. Que a gente possa parar de olhar, que eu não olhe para a Alane, mas que eu olhe para Cristo e que eu não tente buscar a minha glória, mas que eu busque a glória de Deus, que a minha vida seja para a glória de Deus e não para mim, Amém. porque isso aqui vai acabar, mas Glória Deus a vai ser Deus. eterno. Louvado seja Deus, glória a Deus por isso. Temos ainda 5 minutinhos, dá pra gente chegar aqui no verso 30, eu acho, né? Deixa eu ver aqui. Aqui, verso 25. Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Lembra daquela glória que ainda vai ser manifesta? E, da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Lembra o Espírito de novo, né? Ele que ajuda a acender as lâmpadas, ele que trabalha nas nossas vidas. Por isso que Jesus falou, eu preciso ir para o Pai enviar o Espírito para guiar vocês. Vocês não vão ficar órfãos. Vocês já estão adotados. Vocês já estão adotados, mas vocês não vão ficar órfãos. Alguém vai ajudar vocês aqui e é o Espírito Santo, né? E da mesma maneira, também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Lembra lá que a criação, ela geme, Paulo falou que a criação estava gemendo, os filhos de Deus estão gemendo, e o Espírito Santo, o que ele faz? Ele também geme, com gemidos inexprimíveis, né? Então, ele sente o que a gente sente. Olha que lindo, gente. A criação geme, os filhos de Deus gemem, e agora o Espírito Santo gemendo também, porque ele sente o que a gente sente. Então ele está aqui para nos ajudar. Ele fala a mesma língua que a gente. Ele sabe o que você está passando na sua depressão, ele sabe o que você está passando na sua guerra, ele sabe o que você está passando aí na sua luta, na sua enfermidade. Você que perdeu uma pessoa que você ama, no caso da Alane, e tantos outros aqui dentro da live, Sim. que perdeu pai, que perdeu mãe, que perdeu irmão, que perdeu esposa, que perdeu esposo, né? E você está nessa live hoje buscando alguma coisa de Deus, e Deus, através da sua palavra aqui, só nessa leitura, de alguma forma está dizendo, olha, para essas pessoas que foram, que partiram em Cristo, a glória já foi revelada. Só falta nós que estamos aqui ainda, né? Então eles estão num momento bom, eles estão num lugar feliz, e falta a gente agora. Vamos nos esforçar como eles, para que a gente possa um dia nos encontrar, e como a gente cantava um hino na congregação, Abraão no céu verei, Isaque encontrarei, Jacó e os santos anjos, no céu contemplarei, avante eu vou. Então, se a gente vai reconhecer Abraão, Isaque, Jacó, os anjos, por que a gente não vai reconhecer as pessoas que a gente ama, né? Com certeza, nós vamos conhecer as pessoas que nós amamos.
E aí ele continua e diz o seguinte: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a esses também É lindo chamou. demais. E os que chamou, a esses justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Gente, é algo tremendo esse verso. Vamos encerrar a primeira parte, Alane? Vamos. Vamos? Vocês vão precisar tomar água agora. Toma uma água, gente. É 1 minutinho, tá? 1 minutinho só. Tomem uma água. A gente vai fazer mais uns 20 minutinhos. Foi o cântico de vitória, não perca. 20 minutinhos a gente termina. Mas tome uma água agora. Eu vou encerrar essa primeira parte. Voltem com a gente, porque eu vou passar para vocês uma chave tão poderosa do verso 30 que eu tenho certeza que vai tirar o sono de muita gente. Tá bom? Pode ser, Alane? Pode ser. 1 minutinho para a gente tomar uma aguinha e a gente já volta, tá bom? Não percam, vale muito a pena. Em 20 minutinhos a gente vai terminar. Em 1 minuto a gente volta, tá bom? Ok, tá bom.